falar uma parada pra vocês, cara. Você sabe que de uns anos pra cá, cara, desde 2022, antes da Copa do Mundo, eu tomei uma decisão pra minha vida, cara, que eu queria indicar pra vocês. Eu parei de falar e ler sobre política. Parei. E vou dizer uma coisa pra vocês, cara. É um negócio que limpou a minha alma, cara. Nossa, eu fiquei me sentindo tão bem. Eu saí dessa energia de merda. E fiquei assim, cara, leve. E hoje eu decidi voltar. Primeiro, na semana passada, mano, perguntaram pra mim, falaram, ô Rabi, o que você acha desse bagulho aí do 6-1, mano? Falei, cara, esse jogo aí o São Paulo foi humilhado, hein, mano? Corinthians fudeu com nós. Aí falaram, não, o negócio do emprego aí e tal, não sei o que, coisa do emprego. Aí eu fui ver, cara, eu não tinha lido sobre o assunto e eu vi que estavam brigando, polarizando esse assunto, que não tem nada a ver com polarização, é emprego. Eu acho que é muito simples essa decisão do 6-1, né, ou 4-1, 3-1, é muito simples, cara. As pessoas têm que ter folga de acordo com o emprego delas. Vocês concordam ou não? Vou dar um exemplo aqui, ó, comediante. Pode botar para trabalhar todo dia, mano. A gente fica 1h30 falando merda e dorme. Trabalha todo dia. Cirurgião é melhor uns 3 vezes por semana. Pegar um cirurgião cansado, imagina, mano. Pô, você vai operar o joelho e você acorda com seios. É perigoso, mano. Agora, pedreiro, mano. Pedreiro, por favor, todo dia. Porque 5 dias os caras já não vai, mano. Se botar 3, fudeu. Sua obra nunca fica pronta. E aí, mano, semana passada tava vendo que teve, né, o negócio do G20 aqui no Brasil. Eu nem acreditei, nós estamos chiques, hein, mano. Você viu, recebemos G20. A hora que eu vi G20 no Brasil, eu achei que era encontro dos caras da revista G, tá ligado? Porque não é possível, não, recebemos líderes do mundo inteiro. E eu fiquei esperando dar uma merda, confesso, cara. Foi muito louco, mano, esse bagulho, porque o Lula recebeu todos os caras do mundo inteiro. A gente sempre fica na expectativa de acontecer alguma merda, né? Não é porque é o Lula, é porque é brasileiro, pô. A gente sempre faz merda. Imagina o Lula falando pro presidente da França, ei, francês, coração, tudo bem? E aí, maricom, bem-vindo ao Brasil. Dando umas gafes, né, cara? O cara do Japão fala sushi, beleza? E aí, Joe Biden, give me four. Cumprimentando a galera, mano. Pô, o Joe Biden veio pra cá, ele tá muito velhinho, né, cara? Ele tá muito louco, mano. Ele se perdeu, porra. Era pra ele estar no Rio, ele apareceu na Amazônia, do nada. Acho que ele pegou o voo errado, né? Você imagina ele em Cumbica. Ele tava dando a entrevista, do nada ele foi parar no meio da floresta. Vocês viram o bagulho? Oh, thank you. Ele entrou no meio do mato, parecia o Homer Simpson no arbusto. Não sei, né, que ele vai subir. Vai desaparecendo, né, cara? Puta, e aí você acha que não dá pra piorar? Daí vem a Ana Maria Braga. Você viu a Ana Maria Braga? Ana Maria Braga falou, não, e hoje o presidente... A minha Ana Maria Braga tem a voz do Michael Jackson, tá? Só pra falar. E hoje o presidente Lula encontrou o presidente dos Estados Unidos, Bin Laden. Mano, o Louro José falou, não é o Bin Laden, não! É Joe Biden. O papagaio que só repete as coisas corrigiu ela. O papagaio falou, não vou falar essa merda não. Até o Joe Biden falou, essa senhora está muito atrapalhada. Que viagem foi essa, mano? E olha, vou falar uma coisa pra vocês, cara. Independente de qual for o político brasileiro que tiver no comando, uma coisa a gente tem que saber, cara, o Brasil não pode entrar em guerra contra países nenhum, ainda mais forte, não pode. Por quê? Porque a gente não tem tecnologia, cara. Não tem, mano, os caras têm F-14, 15, 16, até o 30 os caras têm de caça, nós temos o avião da Gol aqui. Os caras têm tanque de guerra, nós temos Jeep Renegade. Os caras estão na guerra, os combatentes gringos. Os nossos estão pintando o meio-fio. Não dá, mano. Não tem como entrar em guerra. Aí vem a Janja, porra. A Janja mandou, fuck you, Elon Musk. Eu falei, caralho.
Até o Lula falou, você bebeu, Janja, caralho? Que porra é essa? Você bebeu? Companheira, você... E até perguntaram pro Lula, falaram, ei Lula, você vai bancar essa treta aí? Ele é, foda-se, o Elon Musk, porra. Falaram, mas ele criou o Tesla, mano, o carro que anda sozinho. Aqui nós temos também um transporte que anda sozinho, que é o jegue. E é natural. Eu sei que, mano, cara, tá dando muita... Não, a gente tem que... O cara vai ser ministro do Trump, né? O Trump ganhou as eleições lá nos Estados Unidos. Bolsonaro, cara, parece que está impedido de ir na posse do Trump, que o Alexandre de Moraes não deixou. Eu imagino que ele deve ter ligado para o Alexandre de Moraes, tipo, como se estivesse falando com a mãe dele, tá ligado? Fala aí, Xandão, tudo bem? Deixa eu ir na festa. Por favor, eu vou ficar só 15 minutos. Prometo que eu vou tomar só 3 calls. Olha, meus filhos vão, vai todo mundo, só eu não vou. Não vai me vá se fuder, então, careca safado. Lex Luthor. Brincadeira sadia, hein? Grande Alexandre. Sua careca reluz, brilha no mundo. Melhor ministros. Mas olha, a gente brinca aqui, cara, mas o negócio tá feio, cara. As pessoas estão ficando meio malucas, né? Vocês viram o que aconteceu na semana passada, cara? Aquele cara em Brasília, o que é aquilo, mano? Aquele maluco, mano. Aquele cara é muito estouradinho. Cidadão é muito explosivo. Não pode ser assim. Aquele bolsonarista, você desculpa, aquele cara eu não entendi qual foi a ideia dele, mano. O cara tinha um plano, ele falou, eu vou matar Alexandre de Moraes. No meio do caminho ele mudou o plano, eu vou matar a estátua. Aí ele jogou a bomba quicou e matou ele. Falei, mano, é o pior terrorista do mundo. Se esse cara fosse da Al-Qaeda, em vez de derrubar as torres gêmeas, ele explodiu o edifício do Copan. Para derrubar o Terraço Itália, cara. É o pior terrorista do mundo. Agora, pelo amor de Deus, tá muito radical, cara. Você imagina o que deve estar se passando pela cabeça do Alexandre de Moraes, cara. Certeza que não é um shampoo. Mas ele deve estar preocupado, cara, porque, porra, é muito ódio, né, cara? No ano passado, teve um cara que o cara se jogou gasolina no corpo e acendeu. O cara pegou fogo e ficou gritando, Xandão! Tipo um motoqueiro fantasma. Agora esse cara se explodiu, mano. O Alexandre deve estar pensando, porra, antes eu brigava com os bolsonaristas, agora minha treta é com os X-Men. Os caras pensam que eu sou o professor Xavier. A Marvel vai comprar esse filme. Política brasileira, cara. E aí, finalmente, essa semana descobriram, né, cara, é o que está em todos os jornais, aí um plano. Parece que, né, estão investigando, parece que tinha um plano para matar o Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes, cara. Olha o Brasil, cara. Primeiro, matar o Lula. Não é difícil. Dá a Heineken 0 para ele. Cadê o Goró, filha da puta? Ele vai ter um troço. Outra coisa, mano, se o Lula morresse, uma coisa a gente sabe, não dava para cremar, senão ia explodir. E mais importante que isso, se o Alckmin morresse, mano, ninguém ia notar. O Alckmin não faz muita falta, vai, mano? Não tenho nada contra ele, nada mesmo, mas não faz falta, mano. É tipo aquela meia que a gente perde, 10 anos depois você lembra e fala, cara, tinha uma meia. Cadê minha meia? Agora parece que, mano, pegaram esse plano aí e, porra, tinha mais de 30 pessoas do exército envolvidas nisso, mano. Por isso que não mataram o Lula. Chegaram na hora, pintaram o Lula de branco. Você imagina, cara, se essa porra for verdade, cara. Meu Deus do céu, se isso... As investigações falaram que foi isso mesmo, que tiveram reuniões
pra decidir. Imagina uma reunião, o Bolsonaro, os caras do exército. Bolsonaro, vamos lá, pessoal, uma reunião aqui, criativa. Fazer um brainstorm. Como é que vamos matar Luiz Inácio? Pode sugerir aí, pessoal. Facada machuca muito. Você imagina, mano, se o Bolsonaro for preso mesmo? Caralho, o cara chegando na cadeia, o Bolsonaro, mano. Manda aí, pessoal, tudo bem? Olha, como eu sempre disse no meu lema, bandido bom é bandido ótimo, tá ok? Fica aí o sabonete, eu não vou pegar, hein? Caralho, mano. Mas a verdade é que eu tô empolgado, viu, mano? Eu tô feliz com o meu time, porque eu sou São Paulino e, ó, juro, muito bom, né, mano? Olha aí, tem uma plateia bastante São Paulino. Então, galera, hoje a gente vai fazer uma surpresa para um grande comediante que é São Paulino. E é muito meu amigo e ele é muito fã desse cara aqui, ó. Fala, rapaziada, vamos fazer uma surpresa hoje pro Fábio. Na hora do show, vamos lá ver ele. Um cara muito fera. Espero que ele goste e vamos que vamos. Mas enfim, mano, eu tô meio feliz e eu confesso, porque sem puxar pra um time pro outro, mas é que fazia muito tempo que o meu time não ganhava. No último jogo que eu vi, meu time fez gol, não sabia comemorar. São Paulo fez gol, eu falei... Touchdown! Não sabia o que falar. Vou ser sincero, tem uma hora que eu tava meio perdido. Eu fui viajar, né? Saí do país, fui lá pra Osasco. Aí não fiquei sabendo, perdi o jogo, perdi vários jogos. Teve um jogo que São Paulo ganhou do Corinthians, eu perdi e tal, né? E, mano, a família da minha esposa é corintiana, todo mundo, sabe? O pai da minha mulher é corintiano. Que ele convenceu a minha filha, velho, juro por Deus, mano, a minha filha tem 5 anos e ela decidiu que ela é corintiana. E tem pai preocupado com sexualidade, essas coisas. Que inferno a minha vida, né? Eu falei, mano, o que aconteceu? Eu tava voltando, eu fiquei sabendo que o São Paulo ganhou do Corinthians. Eu falei, mas que milagre, né? Até que enfim. Aí eu voltei, os caras falaram, mano, você viu a chapada do Nenê? Eu falei, que Fábio Assunção foi na maternidade? Que é a chapada do Nenê? Essa piada funcionou. Que bom. Ah, mano, é bom ofender os drogados. Você sabe que isso é uma coisa que eu me sinto mal, né, mano? Porque eu, quando eu era solteiro, eu era bem louco, velho, pra falar a verdade pra você. Eu era muito louco. Eu encontrava o Fábio Assunção na balada, ele falava, Rabin, calma. Vai dormir, velho. Você não vai sobreviver assim. É muito louco porque eu posso fazer essa piada e eu nunca vou ser processado, porque ele não sabe se isso realmente aconteceu. E nem eu. Então talvez a gente seja amigo de verdade. Eu trabalho com essa possibilidade. O Brasil, você não sabe o que vai acontecer. Eu fico acompanhando a semana dos candidatos e é sempre a mesma coisa, né, mano? Os caras vão pro mesmo lugar. Você vê o Bolsonaro, toda semana ele tá num exército diferente, visitando, né? Você vê o Amoedo, toda semana você não sabe onde ele tá, porque ele não tem propaganda, coitado. Você nunca vai saber o que tá acontecendo com ele. Ele pode morrer no meio da eleição, que você não vai saber. Dá uma dosinha, né, mano? Pô, que sacanagem, né, mano? Você vê o Alckmin, tá sempre, mano, visitando uma Nestlé pra roubar uma merenda. O Henrique Meirelles vai sempre visitar o cemitério pra ver os amigos dele. Coitado. A Marina Silva vai sempre visitar a cozinha, porque ela não tem força pra andar, essa mulher. Tanto que o partido dela é a Rede, pra ela dormir. O Boulos não visita lugar nenhum, ele invade e arromba os picos, né, mano? O Ciro Gomes visita lá os lugares no Nordeste, não sei o quê, né, mano? Os candidatos vão visitando os lugares.
Pô, você vê o Lula visita o pátio. Ele recebe visita, né? São as pessoas que visitaram o Lula, você ficar sabendo. E é o Highlander, né, o Lula? Porque ontem saiu a notícia, né? Pô, que o Lula não vai mais poder se eleger. Eu falo, mano, mas eu tô fazendo essa piada há 1 ano e meio. E de novo ele teve outra chance, velho. Puta que pariu. É tipo Walking Dead, né? O cara mata o zumbi, mas já tava morto. Só que assim, eu não consigo comemorar, porque o Haddad pode ser no lugar dele. Imagina isso, velho. O que ele fez em São Paulo, imagina o Haddad presidente, velho. Você é louco, vai ter radar no mar. Você vai estar nadando, vai tomar um flash. 3 mil reais aqui pro governo. Eu não quero isso pra minha vida, não, mano. Estourou um escândalo essa semana, inclusive, do PT, que parece que, mano, compraram influenciadores digitais, né? Pessoas para escrever no Twitter a favor do PT, o que é óbvio, né, mano? Porque nenhum petista tem computador. Então, mano, os caras têm que comprar. Falar, mano, ó, o computador é um negócio, os caras, não dá. A gente consegue escrever na areia, caralho. Lula livre, você vai ver, vai pra praia pra você ver, tem vários. Ali na região da Praia Grande. Essa semana não teve debate, mas teve a sabatina da Globo, né? O William Bonner entrevistando. Eu não sei o que aconteceu com ele, mas eu acho que, mano, porra, o espírito do Sérgio Moro invadiu ele. Ele não fez entrevista, ele fez um interrogatório com os candidatos. Não deixava os caras falar, velho. Ele interrompeu tanto o Ciro Gomes naquela entrevista que o Faustão falou pra ele: ô louco, bicho, deixa o convidado falar, meu. Porra! Deixa ele se expressar, meu. Essa fera tem que dizer alguma coisa, bicho. Eu gosto muito das entrevistas do Bolsonaro, cara. Eu gosto muito. Eu acho muito engraçado, porque o Bolsonaro, mano, ele é muito sem freio, né, mano? Ele, uma hora que ele tá perdido, ele acha que estão atacando ele vai no pessoal mesmo. Você se separou também! Eu falei, caralho, o que é isso? E você não tava pensando em outra mulher quando a Fátima Bernardes se abandonou. Eu sei como é. Eu falei, o que tem a ver uma coisa com a outra? E ele, mano, a internet ama ele, né? Porque ele fala umas merda, mas ninguém usa contra ele, né, mano? Ninguém usa contra ele. Ele fala uma parada que eu queria ter editado o vídeo e colocado só essa parte, assim. Eu namorei o Paulo Guedes por muito tempo. Ninguém vai fazer isso, porque, mano, senão você vai tomar strike do YouTube. Ninguém vai fazer isso. E ele tomou uma patada, né, da Renata Vasconcelos, que ele falou: e você ganha menos que ele, porque você é mulher. Ok. Falei, caralho, mas que... Mano, a mulher ficou tão brava, velho. Ela ficou puta. Achei que ia virar o Super Pop o bagulho. Eu achei que ia ter uma guerra, ia ter troca de soco no negócio. Do nada, né, mano? Os caras fazendo perguntas. Olha só, querem transformar as crianças em viado. Olha, eu trouxe um livro pra mostrar. Não, você não pode mostrar livro. É o kit gay. O senhor não pode mostrar, mas é uma prova isso aqui. Seu Bolsonaro, o senhor guarda o livro. Tudo bem, as crianças enfiam o cordão umbilical no cu, mas não pode... Eu vou guardar o livro. Fala, mano, que puta cara nóia, velho. E, mano, esses candidatos também estão muito loucos, né? Eu fiquei sabendo de uma também, que parece que na propaganda do Alckmin apareceu os números do PCC. Olha que loucura, mano. Puta queimação de filme, né, mano? Pro PCC, coitado. Os caras se envolver com político é foda. Falando em queimar o filme, porra, o Wagner Moura, mano. Ele fez propaganda pro Guilherme Boulos. Eu não sei o que aconteceu com ele, velho. Juro, Fábio Assunção ligou pra ele e falou: mano, você tem que ver mais a sua imagem, cara. Você vai zoar a sua carreira, brother. Não, ele é tão bom ator, né, mano, que acho que ele, porra, não saiu do Pablo Escobar. Eu queria até pedir pra acender a luz e perguntar pra vocês: alguém aqui não come alguma coisa que as pessoas falam, mano, como você não come? Você?
Aí, fala. Ele não quer falar, coitado. Ela falou, aqui, ó, o que ele não come? Eu! Cara, porra, mano. O que ele não come? Tomate, mano. Ó, eu entendo você. Quando você corta o tomate, parece uma chana, né? Nossa. Tem nada a ver. Quem mais? Você. Ah, ele mostrou. É da hora, mano. Mas não tem nada a ver com a história. Ai, olha aí, que da hora. Porra, você veio, velho. Caralho, eu sou muito fã. Que da hora. Porra, fiquei desconcentrado agora. Que da hora que você veio. Porra, que foda. Desculpa, agora eu me fudi agora. O Nenê veio no show, mano. Eu não tenho como ignorar isso aí. Que da hora. Obrigado. Porra, mano. Vai se fuder e vai dormir que tem jogo amanhã, cara. São Paulino chato do caralho. Porra, obrigado, velho. Que honra do caralho. Puta, mano. Obrigado, Nenê. Que honra. Pode ficar aí, não vai no jogo, não. Foda, velho. Olha, eu fiquei emocionado. Ai. Você sabe que eu sou um cara, mano, que às vezes... depois eu conto. Obrigado pela sua presença, que foda, velho. Maior orgulho. E obrigado pelo que você está fazendo pelo nosso time, hein, mano. Porra, que foda. Da hora, mano.